Olá, alunos, boa tarde. Para quem não conseguiu acompanhar aí a nossa videochamada pelo Google Meet, eu vou gravar novamente a aula para vocês, tá? Então aqui, ó, nós temos um artigo de opinião falando sobre a guerra contra os mosquitos. A gente vai falar um pouquinho sobre o mosquito da dengue. O perigo não mora apenas em áreas desmatadas. A dengue, doença infecciosa febril causada por um vírus, é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que parecia ter sido erradicado do Brasil e de outros países da América Latina. A urbanização acelerada e a lentidão do governo em restabelecer medidas de vigilância epidemiológica acabaram facilitando a volta desses transmissores. Isso foi possível porque eles encontraram as condições ideais para se reproduzir em pneus e ferros velhos, mas também em depósitos de lixo e em locais de água limpa e parada, como vasos de plantas e cisternas, comuns nas grandes cidades. Com maior quantidade de mosquitos transmissores e de criadouros onde eles podem colocar ovos, cresceu o número de pessoas expostas à infecção. Atualmente, a dengue é a doença transmissível mais preocupante no Sudeste, tendo sido registrado quase 250 mil novos casos no estado do Rio de Janeiro, com 74 mortes durante o ano de 2009. Preocupa também o fato de que o vírus da dengue se divide em 4 tipos diferentes que podem causar tanto a manifestação clássica da doença quanto a hemorrágica, muito mais grave. Após a introdução do tipo 2 na região do Rio de Janeiro em 1991, foi observado que os sintomas dos doentes se agravaram. E em 2001, com a epidemia do vírus 3, a doença ficou mais séria ainda. 7 anos depois, com o retorno do tipo 2, surgiram os casos letais para quem já tinha sido infectado anteriormente. Na realidade, o surgimento da dengue é resultado da expansão do homem para áreas de floresta há muitos séculos, provavelmente na África. No meio silvestre, o vírus era mantido sob controle, sendo transmitido de forma inofensiva por insetos para macacos que não desenvolvem a doença, explica Antony Érico Guimarães, pesquisador da Fiocruz. Esses insetos acompanharam o homem em suas migrações e provavelmente chegaram ao Brasil com os navios negreiros há mais de 100 anos. Também por navios foram levados para o Sudeste Asiático, Sul do Pacífico, Ilhas do Caribe e outros países da América Latina. Então nós temos aqui um texto de Sérgio Adeodato, da revista Horizonte Geográfico, São Paulo, editora Horizonte, número 121 de 2009, tá? Então nós temos aí um texto que fala um pouquinho sobre a dengue. Ela deu uma parada, a gente quase não está ouvindo falar sobre a dengue devido à Covid-29, né? As pessoas estão tão preocupadas em contrair aí o Covid que deixaram de lado um pouco a dengue. Mas é uma doença que está aí, que ficou durante muitos anos sem dar o ar da graça e voltou com tudo aí, trazendo, né, além do tipo 1, outras 3, né? Inclusive a dengue hemorrágica, que é a mais grave de todas, podendo levar a óbito. Então a gente viu aí o surgimento da dengue, né, que provavelmente veio lá da África, do meio silvestre, mas era um vírus mantido sob controle, era transmitido apenas para macacos que não desenvolviam a doença. Mas aí o que aconteceu, né? Foi chegando ao Brasil através dos navios negreiros há mais de 100 anos e também levados para outros lugares, para a Ásia, para o Pacífico, Ilhas do Caribe e outros países da América Latina, ok? Depois, vocês vão vir aqui no estudo do texto e vão responder. O texto apresentado acima é um artigo de opinião, uma propaganda, uma fábula ou um conto. Já falei para vocês o que é só assinalarem uma resposta. Este texto que você leu expõe e defende uma ideia ou está narrando uma história?
Narrando uma história, eu tô contando uma história, né? Pode ser um conto, uma fábula, um conto de mundo, alguma coisa aí. O que eu estou falando? Então, vocês vão colocar se expõe e defende uma ideia ou narra uma história. É só vocês escreverem aqui. De que material impresso esse texto foi retirado? Para obter a resposta, ó, vamos observar lá no finalzinho que vocês vão encontrar a resposta aí. A dengue continua sendo um problema de saúde. Assim, conhecendo-se o causador e seu vetor, podemos usar como medidas de prevenção. Só lembrando, a dengue não é uma bactéria, a dengue é um vírus. Então, vocês vão olhar e vão assinalar a resposta correta, tá bom? Qual é o continente de origem do mosquito? É da América, da Ásia, da Europa, da África ou da Oceania? Vocês vão encontrar esta resposta no último parágrafo. Vejam aí, bonitinho. Depois, para a gente concluir sobre a dengue, vocês vão fazer a produção de artigo de opinião, tá? Então, todas as informações que vocês tiveram no texto, vocês podem dar uma pesquisada, assuntos sobre a dengue, e vocês vão fazer uma produção. Essa produção, ela tem que conter de 10 a 15 linhas, de 3 a 4 parágrafos no máximo. Então, vocês vão iniciar falando sobre a dengue, como que é a dengue, que a dengue é uma doença, o que ela causa, o que ela prejudica no ser humano. Depois, vocês vão dar a opinião de vocês. Por quê que a dengue, a gente não consegue eliminar a dengue? Então, na opinião de vocês, vocês vão falar o porquê. A dengue, ela não consegue ser eliminada porque as pessoas deixam muito foco, né? Deixam muita água parada e vira criadouro do mosquito da dengue. Então, por conta disso, que as pessoas são contaminadas, cada vez a dengue chega mais forte, vocês precisam dar uma opinião. E aí, vocês vão encerrar pensando numa solução. O que pode ser feito para combater a dengue, não só no Brasil, como no mundo, ok? Então, essa parte eu vou encerrar e aí eu vou gravar uma nova videoaula para a gente falar um pouquinho sobre ortografia.